Cultura Racional, Universo em Desencanto, 14º fascículo da réplica, página 41. A semente, que é o sêmen, produziu a centelha magnética, que deu forma ao corpo humano. Então, o corpo humano não passa de uma centelha magnética, e por isso se apaga de um momento para outro, por ser feita por uma combustão elétrica e magnética. A judicação da matéria, empedernida de misérias, é o fator preponderante dos males que existem no seu reinado desolador. Daí vejam, surgiram do sêmen. O sêmen não significa nada, e deste nada gera-se e forma-se um tudo aparente. Esse tudo aparente na forma de ser julga, depois que tudo é, pensando ser aquilo que não é, por surgir de uma semente empedernida de misérias que é o sêmen, porque sai de um organismo de matéria, e a matéria é o que? É o nada ser. Aparentemente julga tudo ser, mas na realidade não tem conserto de forma real, a forma material. Por ser um ser sem garantias, expostos a todos os males da natureza e a todos os desastres da vida, um ser que fica sem ser de repente. De repente, acabou-se o que pensava tudo ser. A vida se apaga de um momento para outro, sem esperar. Então, o que adianta pensar ser o que não é? O que adianta julgar ser aquilo que não é? O que adianta pensar ser dono daquilo que não é? Eis a razão da concepção do grande atraso. Pensar sempre ser aquilo que não é. Começa, então, a ambicionar tudo, por grande obscuridade de um ser mal formado, e mal interpretador, e mal conscientizado do princípio do seu próprio ser. E este alfabeto, por ser um alfabeto primaríssimo, não teve condições de iluminar a sequência da vida como devia ser. Então, formaram a vida como a vida não devia ser. E por formar a vida em condições do que não devia ser, é que se multiplicou o sofrimento insuportável, que há muito vem sobre todos, a ponto de passarem por transes irresistíveis na vida. Tudo isto pela má informação do alfabeto artificial que devia informar a razão de ser, provando pela sua forma e comprovando o nada ser, por surgir do nada, e formou-se num tudo, e fazer sentir com o esclarecimento fértil a gestão magnética, para que não confundisse, como confundem, julgando ser o que não são, julgando tudo ser, por não ter o verdadeiro esclarecimento do nada ser magnético. Tudo isto, formação magnética, surgiu do nada, um tudo aparente. E esse nada, a centelha do magnetismo que deu forma e vida aparente magnética. Começando então da forma que foram esclarecidos, pensar e julgar ser o que nunca podia ser. Julgar-se ser um tudo, sem ser. Tudo isto, evolução magnética. Então, o magnético dá a forma e o elétrico a compostura. E de forma que o modo certo para esclarecer a forma do corpo magnético era induzir o conhecimento do princípio de seres magnéticos,
provando e comprovando a nulidade de assim ser, para evitar que julgassem ser aquilo que não são, julgando tudo ser por aparência magnética, e que de repente, numa pane magnética, deixa de momento para o outro de ser o que pensava ser, porque pensava tudo ser devido à falta certa do esclarecimento do ser. Então tudo é magnetismo. Parece ser aquilo que não é, e por isso de repente se acabou. Então o magnetismo é de pouca duração, e por isso uns aninhos de vida há os desgastes e os desarranjos e termina no nada ser. Mas tudo isto por não ter encontrado no alfabeto do curso primário recursos para justificar a fórmula, para que não interpretasse ser aquilo que não é, e daí fazendo com que não surgisse na pessoa a vaidade, a ganância e a ambição, para que pudesse viver realmente conhecedora da posição certa da vida e não perder tempo com coisas que não realçam a vida. Não perder tempo com vaidade, com ganância e ambição, mas tudo isto por não terem recursos no alfabeto primário de induzir a forma certa, mais ou menos, por se tratar de uma deformação, e viverem contritos do seu ser, e saber como viver de forma para não sofrer. Mas da forma errônea do alfabeto artificial, em vez de equilibrar todos da forma que induziram, desequilibrou todos, fazendo todos perder tempo com aquilo que não é seu. Evitava assim um sofrimento que há muito existe entre todos, porque se justifica a condição de nada ser e não ia pensar que tudo era sem ser, ou que tudo são sem ser. Pela forma errada do alfabeto artificial, foi uma das causas do animal racional viver mal. Então a direção devia ser a certa e não a errada. Entraram na errada e as consequências são essas, deploráveis no mundo inteiro. Tinha que agir com a forma de ser. Ser o que? Formação magnética que parece ser o que não é e de repente desaparece, julgando o magnetismo tudo ser quando na verdade nada é, porque aparenta ser aquilo que não é. Viviam a afirmar na justa conduta de serem seres magnéticos, que surgiu numa centelha magnética que é o sêmen. Então essa centelha ficaria vigorando na mente pelos ensinamentos, e não iam pensar ser o que não são. Então pensariam ser aquilo que na realidade é: centelha magnética, centelhas de vida magnética. É uma centelha que de um momento para outro apaga. Então induziria todos para uma realidade positiva de ser. E todos saberem o que são centelhas magnéticas, centelhas sem valor, centelhas navegantes. E assim, pelo tirocínio do pensamento, ser articulado de um modo diferente do que devia ser, é que criou toda essa balbúrdia entre todos, por pensar ser o que não podia ser e julgar ser aquilo que não são. Centelhas magnéticas surgidas de uma semente magnética, que é o sêmen. Então produziu esse tudo aparente, que por não ter conhecimento de seu ser é que julgaram ser de uma forma diferente.
e que tudo girou em torno de toda essa contradição que existe, a forma de ser aquilo que não são. E esta insignificante centelha de vida do nada ser, por não terem um verdadeiro tirocínio do ser para fazer o julgamento do ser. Então criaram uma ideia de ser o que não podia ser, fazer de uma centelha de vida tudo ser aparentemente, por não descortinar acentuadamente a forma de ser. A forma de ser é uma centelha, centelha que apaga a qualquer momento, por não ser vida, e sim centelha de vida. Então confundiram centelha de vida com vida, centelha magnética de vida. Centelha não é vida, é um projeto de alguma coisa que deu aquela centelha, que formou aquela centelha, que projetou aquela centelha. Então, centelha não é vida, é uma coisa de duração insignificante. E por isso, para apagar a centelha, não tem idade. A centelha é passageira. A vida é vida. E centelha não é vida. É uma aparência de vida, porque é formada de uma combustão elétrica e magnética. E dessa combustão elétrica e magnética há a reação. Desta reação forma-se uma explosão. E desta explosão sai a centelha. Então, centelha não é vida. Vida é uma coisa positiva e centelha é uma espécie de relâmpago. Então, a forma de ser correta são centelhas elétrico-magnéticos, por surgir de um nada, que é o sêmen. Este nada não podia fabricar vidas, porque o nada só podia fabricar nada. E uma centelha, o que é? Nada. Então, se projetasse a forma de ser na realidade de ser, não fariam tamanha confusão de pensar ser o que não são, mas por vaidade de formação inventaram ser aquilo que não são. E por inventar ser aquilo que não são é que está aí formada a grande confusão de se apresentarem como seres de uma formação autêntica e que deu esta impressão de serem o que não são, de quererem ser um tudo, sem formação real que comprove tudo ser. Então criaram este modo de interpretar, que daí surgiu a vaidade de uns quererem ser melhores do que outros, invenção errônea de uma vaidade sem base e sem lógica. Interpretaram nada como se tudo fosse, porque tudo isto foram invenções criadas de pouco em pouco, pela vaidade de querer ser o que não é, pela vaidade de querer valorizar a matéria, de valorizar aquilo que não tem valor, de valorizar o nada como se o nada tudo fosse, de valorizar a lama, porque matéria é lama, como se na lama existisse alguma coisa de valor. O que é o sêmen? Uma espécie de uma lama gomosa, sem o mínimo valor, porque o valor do nada é nada. Então surge deste nada uma centelha que se desenvolve e torna a voltar ao que era, torna a voltar ao nada. Uma centelha que varia a sua duração. Mas quando começaram os estudos para dar valor à matéria, para valorizar o nada como se o nada tudo fosse, daí então surgiu o princípio da lama, porque só um louco é que pode pensar que ele é aquilo que ele não é.
Só um louco é que se julga ser aquilo que ele não tem condição de ser. Daí é que surgiu de uns quererem ser melhores do que outros, por terem valorizado uma coisa sem valor, que é a matéria. Então surgiam os valores. Eu sou melhor do que este, eu sou melhor do que aquele. Eu sou tudo, eu faço tudo, eu resolvo tudo. Aquele não resolve nada. Então aí é que surgiram as vaidades de uns quererem ser melhores do que outros, porque colocou cada um ser uma personalidade de vida. Então, reúne. A vida é assim, a vida é assado. Porque minha vida é assado, surgiu então a ilusão de pensar ser aquilo que não é. Incentivaram todas essas ilusões nos seres para valorização da matéria, para valorizar a podridão. Então, sonhar e pensar ser aquilo que não é. E daí cometer desatinos, loucuras e criar formas para cada vez dificultar tudo e o sofrimento. Instrumentos dessa forma se multiplicando sempre, porque quando eram selvagens eram muito diferentes. Depois, com a evolução da mudança de fase, é que surgiram os inventos e as articulações. Então, com o tempo, para dar autenticidade e valor à matéria, é que inventaram a vida da podridão. Olha se podridão tem valor, e sim uma centelha de uma combustão elétrica e magnética. Se a junção do corpo humano fosse realmente pela forma real que devia ser, interpretaria a centelha completamente diferente da ação homogênea que criaram, de formar termos inadequados à jurisprudência do ser, onde criaram o nome de vida, quando devia ser centelha e não vida. A vida é positiva, está no positivo, vida, e centelha está no negativo. Então, se a forma fosse indicada na forma de ser, na forma de que é, centelhas elétrica e magnética seriam uma forma de vida muito diferente dessa, que deixaria de existir a vaidade, a ganância e a ambição. A forma de ser seria muito mais agradável. A forma de ser seria muito favorável pela forma de interpretar a causa certa de ser. Centelhas acende e apaga. Acabou. Centelhas, uma coisa que surgiu do nada e acaba em nada. Mas não quiseram saber do certo, por o certo ser humilde, e quiseram saber da vaidade. Então começaram a futicância, a futricar palavras, para dar formas nas coisas, para empregar nas coisas onde criaram, inventaram a palavra vida, que a forma certa, criada no latim, era centelha e não vida. Criaram esta palavra vida para dar um cunho de superioridade na matéria. Então, por essa palavra vida, começaram a sonhar. Dos sonhos nasceu a inveja, nasceu a esperança, nasceu a ambição. Nasceu o ciúme por pensar ser o que não podiam ser. Então, todo esse malabarismo enfeitado desse grande embusteirismo grosseiro, de todos quererem ser aquilo que não são. E por isso estudam tanto para nada saber, para no fim dizer, não sei nada. Estudei tanto, mas nada sei, porque julgaram ser aquilo que não são. Isso os primitivos que começaram a criar nomes, a inventar nomes, engendrar nomes para botar nas coisas. O ser humano, de uma centelha de vida, de uma combustão elétrica e magnética, uma centelha de vidas, por não ser a vida verdadeira. Então, é uma centelha, porque a vida verdadeira não é mortal.
A razão verdadeira de ser é uma centelha elétrica e magnética, e que dessa centelha inventaram o nome vida, dando o nome à centelha de vida. Está lá no velho latim, no antigo latim. O bicho humano é uma centelha elétrica e magnética, porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E a centelha acende e apaga, nasce e morre, e de forma que a forma de viver era para ser muito, muito e muito mesmo diferente. A vaidade é que formou e que criou este modo de quererem ser o que não são. E por isso surgiu esta grande confusão desastrosa que deu causa a viverem nesta agonia permanente, agonizando sempre de formas diferentes, agonizando por isso, agonizando por aquilo, agonizando por aquilo outro, por ter a vida como vida, sem ser vida, e sim centelha de uma combustão elétrica e magnética. Porque vida é uma coisa positiva. Vida é eterna. Vida é sempre vida. E centelha, não. Centelhas aparecem e desaparecem. Nasce, cresce, depois desaparece. E por isso o centro hemográfico do corpo humano sempre foi muito misterioso, que por mais que estudassem nunca chegavam. Como nunca chegaram à conclusão real, por não saberem como foi feito, de que foi feito, e a fórmula e o mapa da formação do corpo, a sua planta da formação de sua estrutura. Então, por não saberem como foi formado o corpo humano, por não saber, nunca puderam acertar nas experiências que há muito vem fazendo, experimentando sempre para acertar ou não, se tornando assim o corpo humano um tanto misterioso, por ser o corpo humano uma combustão elétrica e magnética que extrai uma centelha para a formação de outro corpo elétrico e magnético. E assim o corpo humano sempre cheio de mistérios, para quem não soube como o corpo humano foi feito. Não sabendo como foi feito, desconhece a sua razão de ser, a sua forma de ser e o porquê de ser. E por isso o corpo humano vem servindo há muito de cobaia para os estudos e nunca chegaram à conclusão, por faltar conhecer a verdadeira planta do corpo humano e o mapa da trajetória do seu organismo, que tudo isso vão adquirir o mapa, a planta e a bússola, nos se ligarem ao mundo racional, porque tudo isto está na origem. O mapa está na origem. A bússola está na origem. A planta está na origem. E tudo isto é para ser adquirido. Então, depois de estarem ligados ao mundo de origem, é que vão adquirir a planta, o mapa e a bússola, que estão na origem. Aí então é que vão saber o porquê de tudo. Terminam as aparências, não andarão mais apalpando, vão certos nos curtos-circuitos, que são as doenças. Desfez o curto-circuito, acabou a doença. E como conhecer isto? Somente na planta, que tem todas as diretrizes da formação do corpo humano, que tem no motor elétrico e magnético, e tudo que se apresenta neste motor elétrico e magnético são curtos-circuitos que chamam de doença. Desmanchou o curto, acabou a doença. É um motor elétrico e magnético. O corpo humano, não estando funcionando bem, esse motor tem alguma coisa em curto. Então, por não conhecerem o corpo humano, o que é que inventaram o nome de doença. Criaram este nome dizendo: fulano está doente, por não conhecer a combustão formal do corpo elétrico e magnético, gerado
e formado por este campo elétrico e magnético, que é a formação global universal, sendo o corpo elétrico e magnético um motor, e não estando funcionando normal, é alguma coisa em curto, alguma válvula, ou isto, ou aquilo outro, e no adquirirem a planta e o mapa está resolvido todo o curto do corpo elétrico e magnético, que é o motor, de uma matéria condensada pela massa da água. A massa aquática é que deu formação ao motor, pois entre o sêmen, que é o espermatozoide, é uma massa líquida gomosa. Dessa massa líquida gomosa se transforma em uma massa compacta da água, uma formação microbiana gasosa, por ser uma máquina que respira o seu gás carbono, o oxigênio e o hidrogênio, e o peso líquido, que é a água transformada em um ser, e por isso começa do líquido e termina em líquido. Esta parte é uma parte cosmológica, por ser de origem racional. Em todo esse vulto aparente está a essência racional, que fabrica a massa cosmológica material. Cosmológica porque o corpo de energia racional é a espiral criadora dos vírus e micróbios para formar um micróbio racional ou os vírus racionais. E esses vírus, que são parte da ação cósmica, que é o corpo de energia racional, é que demandam como sementes geradoras e criadoras, e o seu curso de ir se transformando em outras formas de formação da matéria, do corpo elétrico e magnético. Então, cada um na sua forma de ser, para gerar a sua parte motora, para a formação da máquina. Então, cada operário desse fabrica a sua peça para o conjunto da formação do motor elétrico e magnético, que é o corpo humano. Esta fecundação é de origem do campo biomagnético para a formação de um corpo elétrico e magnético, sendo a origem racional, que é a parte promotora, que é o corpo de energia racional que promove os vírus. Cada operário desse na sua função para cada um formar e gerar a parte que lhe toca na formação e geração desta ou daquela peça do motor elétrico e magnético. E por ser um motor elétrico e magnético, é que depende do seu combustível, sendo a alimentação maçuda, o óleo e a água para a função do motor, sendo uma centelha de uma combustão elétrica e magnética, o corpo humano. Centelha porque não tem idade para apagar, e vida é uma coisa eterna, e centelha de um motor não tem garantia, se apaga a qualquer momento. É um motor sem garantia, sujeito a uma infinidade de curtos e pane. Só tendo a planta na mão é que evitará tudo isso. Com a planta, o motor está sempre em forma, e por não conhecerem a causa deste feito, é que até hoje vive de experiência, experimentando para cada vez mais desacertar, servindo esses corpos de cobaias, como costumam dizer, estudando a vida inteira e sempre por aprender, estudando a vida inteira sem nada saber. Uma centelha não é vida, porque uma centelha é uma combustão de um corpo elétrico e magnético.
dando centelhas. Dando centelhas quer dizer produzindo filhos. E centelhas têm a duração passageira, se apagando a qualquer momento. E vida não. Vida é eterna. Centelha é passageira. Acendem, de repente apagam. Então, todos alcançarão a realidade positiva do seu ser e de tudo. Mas, para que isto se realize, é preciso que se liguem no seu verdadeiro mundo de origem. Depois de ligados, nascerá então a evidência racional em todos. E com a evidência racional é que vão conhecer, ver e saber o que é um corpo elétrico e magnético racional. Mas, como estavam ligados aí no elétrico e magnético, não tinham condições de saber o porquê que assim são, como nunca souberam. E ligados noutro campo superior de vida, é que o campo superior de vida vai esclarecer e ver a causa do corpo inferior, que é o elétrico e magnético. Porque todo saber está em cima e não embaixo. Aí, embaixo é a confusão reinante das experiências, é o ponto negativo, e em cima é o ponto positivo. Então, no positivo é que vão saber a causa e o porquê da existência do negativo, de um mundo inferior, que é o elétrico e magnético, o curso primário. Primário, porque ninguém nunca descobriu a sua razão de ser. E por isso mantinham esse primarismo. E todo primário vive aprendendo sempre, e sempre aprendendo até morrer, sem concluir o verdadeiro saber, por viverem de experiência, à procura de tudo, à procura do certo, a vida inteira e sempre por encontrar. E assim vem de muito esse quebra-cabeças das incertezas de tudo. E por viver horrivelmente nesse negativismo, por desconhecer a realidade positiva, é que se perderam nesse amontoado de ciências negativas. E por isso nunca puderam descobrir o positivo. E daí as dúvidas reinantes, as experiências a todo instante e as incertezas, formando o plano sinistro que é a agonia permanente, a vontade de acertar, sem saber como pode acertar. E daí experiências e mais experiências e tudo sempre em experiências, se tornando esse modo de ser um modo esquisito, por desconhecer a verdadeira razão de ser. A verdadeira razão de ser é conhecer o porquê eu assim sou. Mas ninguém conhece por que assim é. Então padece por viver experimentando para acertar ou não. E daí os quebra-cabeças. E daí os fracassos. E daí o sofrimento. Mas é em tudo. É de um modo geral. Então o ponto positivo da centelha, para se chegar à vida eterna, é preciso que todos se desenvolvam racionalmente, culturalmente, que o conhecimento de cultura racional é para se ligar ao mundo racional. Então, depois de ligados, aí acaba a negatividade, porque entra no campo positivo, no campo racional. Racional é consciente e positivo, e elétrico e magnético inconsciente e negativo. Porque a eletricidade falha, a eletricidade não regula, e por o campo elétrico e magnético não regular é que tem essas mudanças bruscas da natureza elétrica e magnética. O campo elétrico e magnético não regula, como estão vendo, como estão sentindo a natureza. Dias claros, dias escuros, dias turvos, dias de névoas secas, dias de névoas úmidas, dias de névoas geladas. O elétrico e magnético é falho, não regula. Dias de calor demais, dias de frio demais, dias
de temperatura amena. O elétrico e magnético não regula. A voltagem é completamente desregulada, como está aí a natureza elétrica e magnética. Então, um campo deste é inconsciente e negativo. Inventaram a palavra consciente para aparentar o que não são, para aparentar o que não existe. No elétrico e magnético não existe consciente, porque é um campo variante. A eletricidade não regula, e por isso aí está o campo elétrico e magnético, com uma infinidade de variações, umas tantas entrando em choque com o campo elétrico e magnético, e daí eliminando a centelha. E eliminando a centelha quer dizer paralisou o organismo, paralisou a máquina, como costumam dizer, morreu. Então a centelha do frio mata, a centelha do calor mata, a centelha do ar parado mata, a centelha do vento mata, paralisa o motor. E assim, num mundo deste, não pode haver regulagem deste jeito, e não havendo regulagem, um mundo negativo, e por ser negativo, inconsciente. Inconsciente sim, porque ninguém tinha consciência do porquê de sua existência, e muito menos da existência do elétrico e magnético. Pois se a natureza não regula, como estão cientes, o que não regula é inconsciente, e com seus feitos tudo negativo, tudo inferior, tudo estratosfera, inferior, hidrosfera, inferior, nitratosfera, inferior, baixa, atmosfera, inferior. Inferior em tudo, porque o elétrico e magnético não regula. Aparentemente parece que regula, mas na verdade ninguém regula. Foram formados por essa natureza desregulada, a elétrica e magnética. Ora, o elétrico e magnético é de mais, ora, o elétrico e magnético é de menos. Então, desregulagem permanente. É por isso que o relógio não para de pensar. O pensamento elétrico e o pensamento magnético. Racional é para quem está ligado ao racional. Racional é para quem está ligado ao mundo racional. Então, recebe a orientação racional do mundo racional. Mas quem não está ligado ao mundo racional e está ligado neste conjunto elétrico e magnético, só recebe orientação elétrica e orientação magnética. Um conjunto desregulado. Então, um conjunto elétrico e magnético, que é a pessoa, vive todo desregulado. Aparentemente, parece que regula muito bem no ver das coisas, regulam muito mal, e por isso todos aparentam ser aquilo que não são. Presentemente, parecem muito bem, vai ver, o resto corre até de medo. Então, como joguetes, como motores elétricos e magnéticos, joguetes desse conjunto elétrico e magnético, nunca podiam regular, e assim a humanidade, traumatizada há muito por viver na incerteza de tudo, em experiência de tudo, aventurando sempre, todos com suas aventuras para vencer e não perecer. A humanidade, nesse estado de luta, de guerreiros vencidos pela vida, custosa e difícil, implorando de todos os meios e de todas as formas ao suposto Criador e não encontrando eco nas suas súplicas, nascendo o desespero e a dor e a descrença e o descrédito geral do modo de vida do animal racional, o sofrimento batendo na porta de todos, os tormentos sempre em evidência e o povo sem saber para onde correr, para se livrar de sofrer, e sempre sofrendo, sempre martirizados por não ter com quem contar, por não ter com quem se agarrar, e todos loucos e enfurecidos, aparentando o que não são.
por dentro chorando e por fora brincando, para não chorar. É a vida dos que aparentam tudo ser, sem nada ser. Então, agora, conhecendo o mundo racional, sabendo por que desse turbilhão de pensamentos e se ligando ao seu mundo de origem, para se ver livre de todos os tormentos, a vida como estavam vivendo, já não aguentavam mais viver assim, sem conhecer coisa alguma do seu princípio e do seu fim, fazendo perguntas a vida inteira do porquê eu sou assim e porque todos assim são. E assim perguntando sempre e sem ter quem pudesse esclarecer, ficando o povo no mundo como dentro de uma nau sem rumo por não saber o porquê do mundo, vagando todos dentro dessa nau, desconhecidos do seu aparecimento aqui nesta vida de tormentos, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai. Estamos aqui, perdidos, e ninguém sabe o que faz. E por ninguém saber o que faz, é que o sofrimento cada vez aumenta mais. Tudo isto por serem motores elétricos e magnéticos ligados nesse conjunto elétrico e magnético desregulador. Então, tem os altos e baixos, tudo aparente, porque tudo é meramente uma centelha do conjunto elétrico e magnético que formou uma combustão elétrica e magnética. Mas agora, com os esclarecimentos férteis do porquê assim foram e porquê deixarão de ser o que foram para serem o que são, vão vibrar de alegria com a imunização racional. E daí, fim dos tempos, fim dos males, outro campo de vida, que é o mundo racional. Então, agora é fazer por onde, sem perca de tempo, ler e reler, para se ligar ao mundo racional, à energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro natural de todos, a energia racional. Então agora é para estarem deslumbrados e mais do que satisfeitos e muito felizes por ter contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por estarem ligados em vida à eternidade, aos eternos do mundo racional, os seus verdadeiros irmãos que lá deixaram para descer nesse passeiozinho de uma centelha elétrica e magnética